Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no dia de ontem, o Evangelho proclamado foi o Evangelho da escolha dos 12 apóstolos. Termina no capítulo 7 do Evangelho, do capítulo 10, no versículo 7, e hoje começa a partir do 7, retoma e prossegue um pouco mais, para dizer que Jesus está aqui falando aos seus apóstolos que ele está enviando, dizendo que o reino dos céus está próximo, que devem curar os doentes, ressuscitar os mortos, não levar muitas coisas pelo caminho. E neste envio que Jesus faz dos 12, que poderíamos dizer que é uma figura, uma imagem antecipada daquele outro envio que ele vai fazer aos apóstolos após a ressurreição, que aqui está ainda no meio da ação de Jesus antes da sua Páscoa. Nesse envio que o Senhor faz, nós vemos assim a missão da igreja e a missão que a igreja vai exercer no mundo, na história. Desde esse envio que Jesus diz, ide a todas as nações, para fazer discípulos, ensinar o que ele disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se olharmos a história da igreja, nós vamos ver esse caminho de curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, dispensar a graça que ela mesma recebeu, de graça recebestes, de graça deveis dar. E que, na verdade, é como essa missão da igreja, que ela acontece em 2 âmbitos, acontece no âmbito material, na vida temporal, mas também acontece no âmbito espiritual. Essa cura dos doentes é uma cura do corpo, é uma cura da alma, é uma cura que age sobre as coisas naturais, mas que conduz também às coisas sobrenaturais. Como Jesus fazia. Você lembra como ele era? Um ser neste mundo, mas para além deste mundo, porque, como diz João Batista, antes de mim ele já existia, falando da pré-existência
do Verbo de Deus. Mas como Jesus também assim era e também agia, vocês lembram daquele episódio em que aqueles homens trazem um amigo e descem pelo telhado, e que Jesus diz a eles, estava anunciando a palavra, faz um parêntese e diz: os teus pecados estão perdoados. Aí as autoridades religiosas: mas esse homem blasfema, quem é? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, que já tinha dito ali: os teus pecados estão perdoados, diz: para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Jesus, então, que já tinha agido na alma daquele homem, agora também age no corpo, curando. E esta cura do corpo é um sinal do reino de Deus, um sinal da vinda do Messias, um sinal da presença de Deus no mundo. E essa cura do corpo é também um sinal da nossa cura espiritual mais profunda, porque também o pecado é de fato o mal mais profundo. Então, nosso Senhor, que veio nos apontar uma missão superior, está dizendo à igreja: curai os doentes, ressuscitai os mortos. E você vai ver essas duas coisas acontecendo na história da igreja, dos apóstolos, na vida dos santos, nos tempos de hoje: a cura do corpo, a cura da alma, a ressurreição dos mortos, que aconteceu várias vezes também, fisicamente, mas a ressurreição de tantas vidas, como nós fomos ressuscitados no batismo, ressuscitados no nosso encontro com o Senhor, e temos uma vida nova. Purificar os leprosos, a purificação da alma, mas também tantos leprosários que a igreja também já sustentou e sustenta, ainda cuida em muitos lugares de enfermos assim. A igreja, então, concretiza e deve concretizar o que nós também ouvimos na profecia de Oséias: com laços de amor me envolvestes. Deus envolveu, na verdade. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. A igreja é essa presença de Cristo no mundo. Contudo, realmente, apesar da igreja ter essa missão sobrenatural, ela não dissocia, como Cristo, a sua atividade das atividades temporais, como a encarnação do Verbo, o Senhor que assume também um corpo para agir no mundo. A igreja também assume a carne humana, por assim dizer, para, por meio da fé, manifestar suas obras, as obras fundamentadas naquilo que ela crê, na sua fé. E assim ela atua, então, no mundo. Mas, como o Verbo de Deus se encarnou para nos elevar a uma vida sobrenatural, a igreja realmente tem essa missão, e ela não pode ser confundida com nenhuma obra apenas deste mundo. Não é confundida com uma ideologia, com um projeto político, com uma ação social. Já nos diz também o Papa Francisco, porque a igreja, ela é reino de Deus. Jesus está dizendo isso no Evangelho: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. A igreja é o reino de Deus iniciado neste mundo. Então, de modo algum, ela pode ser comparada ou tida somente como uma obra deste mundo aqui, porque perde de fato sua razão de ser e a sua missão, a qual o Senhor está enviando agora. A igreja, ela é presença neste mundo aqui, mas projetada para o céu, e assim deve ser também a nossa vida: presença neste mundo, projetado para o céu, porque só assim as nossas obras serão marcadas com um carimbo que tem uma orientação para o alto, para Deus. Assim deve ser a nossa vida no mundo: viver sabendo que lá no batismo nós recebemos realmente um carimbo
com o endereço da nossa vida, o reino dos céus. Por mais que a gente tenha que, de fato, testemunhar Deus e encarnar a nossa vida de fé, contribuindo neste mundo com aquilo que a gente pode, nos associando também uns aos outros, realizando obras que possam realmente tocar a carne de Deus nos nossos irmãos, a nossa vida é orientada a ser elevada a Deus. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, que já começa aqui, é a vida eterna. A vida abundância no seio da Trindade, no seio de Deus, isso que se manifesta no mundo. Mas gostaria de trazer aqui um relato da vida da Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que disse que num determinado lugar em que a sua obra foi solicitada, um bispo pediu que ela fosse estabelecer uma casa para cuidar dos pobres numa região. Diz que ela, sim, aceitou, mas com uma condição. Ela pediu ao bispo, ela disse: por favor, para não colocar para cuidar das suas filhas, que iam cuidar da caridade, que o bispo não colocasse pastores, no caso sacerdotes, que tivessem essa ideia de viver com bastão, apegados, então, como Jesus diz aqui, ouro, prata, dinheiro nos cintos, sacola no caminho, 2 túnicas, sandália, bastão, que não vivesse essa liberdade do reino dos céus, de viver realmente dependente das mãos de Deus e orientado para as coisas do alto. Que todas as obras aqui fossem orientadas para o alto. Então, ela disse: não colocar para cuidar das suas irmãs, esses que muitas vezes querem fazer da igreja uma obra só natural, uma associação humana que faz um bem, como outras fazem. Não. O projeto, vamos dizer, nascido do coração de Deus, de uma mulher santa, foi sim testemunhar o amor de Deus pelos homens neste mundo, mas com o intuito de elevar esses homens também ao amor a Deus. Porque pobres destes pobres, se recebessem só pão, que já é uma coisa boa, mas só recebessem só o pão daqueles que são chamados a dar, sobretudo, o pão da palavra, acompanhado do pão material. Pobres de nós, se vivermos só para o pão deste mundo, atarefados, entulhados de atividades e de projetos só para este mundo, vivendo e ensinando os outros, demonstrando aos outros um projeto só para este mundo, esquecendo do pão da vida eterna. Porque não cansemos de repetir, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E é este pão, sobretudo, sem deixar aquele outro deste mundo, que a igreja oferece a todos nós. Vamos então rezar e depois em procissão nos aproximar deste pão que o Senhor nos dá, feito no seu altar.